Olá, meu nome é Thiago Ogura e você está no canal Até Que Ele Venha. Hoje eu queria estar falando um pouco a respeito do dízimo, um assunto tão discutido, tão debatido entre os irmãos de todas as igrejas, praticamente, porque ele é muito polêmico e envolve dinheiro, lógico. E o fato de envolver dinheiro, isso gera muita divisão no corpo de Cristo. Mas muitas pessoas têm um pensamento errado a respeito desse tema. Penso eu que existe dois extremos. Um, ele acredita que o dízimo do Antigo Testamento, ele passou do Antigo para o Novo e continua em vigor, mas não sendo mais os frutos, os primogênitos, não sendo mais todo aquele pacote da lei de Moisés, mas apenas o dízimo em forma de dinheiro. Então eles trazem isso para o Novo Testamento. E também tem um outro extremo, onde fala que o dízimo, a lei, ela acabou, Cristo veio, cumpriu a lei, né? Então, por isso, já não devemos mais praticar todas aquelas obras. Sim, de fato. Então, o dízimo acabou, temos que esquecer o dízimo, e, enfim, penso eu que esses dois lados estão errados. Embora esse segundo ele seja mais coerente, porque o primeiro, eu já vou deixar aqui a minha posição para os irmãos, que o que fizeram, né, com o dízimo ao longo desses anos, para mim é algo abominável perante ao Senhor, porque o dízimo ele nunca foi dinheiro, ao menos exceto aquele povo que tinha que ir entregar em Jerusalém, no caso, né? O lugar que é escolhido antes, mas depois daquilo foi em Jerusalém. Então, quando as pessoas não podiam levar os animais ou todas aquelas primícias, eles vendiam aquilo e levavam em forma de dinheiro. Só que isso era exceção, tá? Então, essa era um único motivo que levava ouro e prata e bronze até o lugar determinado. Fora isso, ele nunca foi dinheiro. Então, essa primeira linha, ela está totalmente equivocada, pegando tudo isso e transformando em dinheiro. Ele é algo totalmente profético. Ele é uma sombra da lei de Moisés que passou a ser realidade na nova aliança. Só que eu peço para os irmãos um pouco de paciência. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai pensar um pouco mais a respeito do dízimo, a respeito desse assunto, tá? E da forma que se deve dizimar, porque o dízimo ele existe, mas não em forma de medo, colocando medo nas pessoas, que se você não dizimar, o devorador, né, vai vir e vai roubar tudo, colocando medo, pavor na pessoa, e aquela pessoa com medo vai e dizima. Paulo não diz nada disso. Paulo fala que, pelo contrário, que tem que contribuir e que seja com amor. E eu sou a favor daquele que participa do altar, ele tem que contribuir. Seja generoso também nas suas ofertas. Isso é bênção e é um mandamento também. Você ajudar a obra, você abençoar aqueles que te abençoam com a palavra de Deus, trazendo uma boa palavra, porque essas pessoas também tiram do seu tempo, tiram da sua vida para poder estudar, para poder trazer um ensino. Então, não tem nada mais justo do que os irmãos, daqueles que recebem esse alimento espiritual, poder também contribuir na vida dos irmãos,
Mas só que pegar o dízimo e colocar isso como uma obrigação, isso não existe. Não tem como eu falar do dízimo sem eu também falar das festas, aquelas 7 festas de Deus, que foi estabelecida na antiga aliança e que elas estão em vigor no dia de hoje, só que de uma forma diferente, porque a lei, a antiga aliança, tudo que tem ali, como diz o escritor de Hebreus, ela é sombra, tudo aquilo é uma sombra das coisas futuras que haveriam de vir, que se tornariam realidades no nosso tempo e para o futuro. Então, o dízimo também não é exceção. Ele era uma sombra das coisas que viriam de acontecer, na realidade. E quando falamos em dízimos, não podemos esquecer também da palavra primícias, porque essas duas palavras estão conectadas, estão ligadas. Dízimos e primícias são as mesmas coisas. E eu quero estar mostrando isso para os irmãos, falando das festas. Em Deuteronômio 16, a partir do verso 16, diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos e na festa das semanas, que são as primícias, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na sua proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, houver concedido. Então, Deus deixa bem claro ali para Moisés que o povo teria que comparecer ao Senhor, na presença do Senhor, 3 vezes no ano, dentro dessas 7 festas, e Deus escolheu 3 para que se apresentasse os seus sacrifícios, as suas ofertas e os seus dízimos, né? Essas 3 seriam os pães asmos, as primícias e a festa dos tabernáculos. Então, eu quero passar rapidamente aqui nas festas, porque ela é muito importante. A primeira festa, nós vemos que é a Páscoa. Então, ela era comemorada no mês 1, dia 14. No dia seguinte, já começava os pães asmos, e sem que acabasse ainda, quando estava em vigor uma, já entrava a outra. Porque as festas, elas são divididas em 2 etapas: Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Quando entrava uma, sem que acabasse essa, já entrava outra, e assim por diante. Acabando essas 4 festas, passavam-se alguns meses para poder concluir com as trombetas, expiação e tabernáculos. Jesus, ele cumpriu essas festas na sua carne. Na sua carta de Coríntios, Paulo vai usar, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 7, ele diz que Cristo, nosso Cordeiro Pascual foi imolado e tal. Então, no 8, ele vai falar: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo já usa aqui Páscoa, asmos, e um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, você vai ver Paulo falando das primícias, no verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque Cristo é as primícias. Repare que as primícias aqui está no plural. Porque Cristo, ele é o cabeça, mas ele também tem um corpo. Então, Cristo, ele tem a primazia em tudo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar
e a continuar vivo, porque todos os outros que ressuscitaram também vieram a morrer depois. Agora, Cristo, ele ressuscitou sendo primícias para que nós, os que somos de Cristo, também ressuscitasse com ele na sua vinda. O interessante é que Cristo, ele morre exatamente no dia da Páscoa, para que fosse tirado o pecado do mundo, né, os pães asmos. Na Páscoa era apresentado um pão sem fermento. Por quê? Porque Cristo, ele representava isso. Cristo é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. E ele ressuscita 3 dias depois, sendo ele as primícias dos que dormem, igual Paulo fala. Exatamente 50 dias depois, como está na lei, o Pentecostes ele é derramado. Em Atos 2. Podemos ver isso em Atos 2. Quando do céu é derramado o Espírito e tal, como os irmãos conhecem. E a partir daí, irmãos, tem um intervalo, tem um hiato de tempo. Esse tempo, esse intervalo é o qual nós estamos vivendo hoje, agora. 2000 anos depois estamos aqui, tá? Mas as quatro primeiras festas, elas foram cumpridas. Por quê? Porque na lei elas eram sombras e Cristo veio cumprindo cada uma delas na sua carne, se tornando realidade. 4 foram cumpridas. Então falta ainda 3 para se cumprir. Sendo então a festa das trombetas, expiação e tabernáculos. Mas enfim, para ser claro e direto aqui com os irmãos, o que é essa realidade do verdadeiro dízimo trazida para a nova aliança? O dízimo, o verdadeiro dízimo, somos nós, a colheita de Deus. A colheita quando Cristo voltar, Ele mesmo vai colher a cada um de nós, dos seus filhos, como dízimo, como primícias para Ele. Tem um texto em Apocalipse 14, verso 14, que diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então você percebe que a todo momento a Bíblia ela trata o seu povo, ou melhor, ela trata toda a humanidade como uma grande plantação, como uma grande seara. Essa é a realidade do dízimo. Agora, tem um texto bem interessante também, esse eu quero estar lendo com os irmãos, que se encontra ali em 2 Timóteo, capítulo 2, o 6 e o 7. Já dá para entender já. Paulo falando assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Tanto Timóteo, aqui nessa parte aqui, Timóteo já estava um pouco entristecido, afinal, todos eles, Paulo, eu acho que no geral, né, nos apóstolos, assim, quando eles se alegravam, é porque os seus discípulos, porque a igreja, determinada igreja, estava bem, estava aceitando a palavra, a fé deles crescia, sabe, o amor. Quando a igreja estava assim, crescendo em unidade, eles se alegravam muito. Paulo fala que, graças a Deus, dava graças a Deus por ele não ter corrido em vão e tal. E vemos isso ao decorrer de todas as cartas, nos evangelhos e tudo mais. Agora, se tem um motivo que deixavam esses apóstolos doentes, nervosos, tristes, é quando a igreja começava a caminhar, sabe, de uma forma errada, em pecado e totalmente fora
da verdade, da palavra de Deus, dando ouvido a fábulas, heresias entrando e tudo mais. Isso entristeciam eles. Então, Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo e fala que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Olha que prazer quando você, sabe, tá trabalhando na vida de alguém, na igreja, seja em qualquer pessoa. Quando essa pessoa começa a dar resultado, essa pessoa começa a ficar firme na fé em Deus, isso é alegria. Essa é a recompensa de quem semeou na vida daquela pessoa, de quem, sabe, gastou tempo, perdeu parte da vida, às vezes orando, ajudando, de alguma forma, essa pessoa, essa é a recompensa, ver a felicidade da outra pessoa em Cristo, ver que aquela pessoa, ela realmente está conhecendo a verdade e está caminhando com Cristo. E Paulo fala isso, que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, dando força para Timóteo, ó, seja forte, porque você vai participar desses frutos. Verso 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Paulo fala, olha, pondera essas coisas, leve em consideração todas essas coisas que eu estou falando para você, porque o Senhor vai te dar compreensão de todas essas coisas, de tudo isso. Deus vai te fazer entender como que tudo isso, como que essas coisas, elas se tornaram dinheiro para os nossos dias. Isso me deixa indignado mesmo, porque o dízimo, ele não é dinheiro, nunca foi dinheiro e nunca será também. Então, entregue o verdadeiro dízimo ao Senhor. Quando ele vier, você será recompensado. Eu não estou falando para você sair das igrejas, não estou falando para você deixar a sua denominação, onde você congrega, porque eu sei que às vezes a pessoa, ela só consegue permanecer no caminho de Deus, no caminho do Senhor, estando em uma igreja, estando em um lugar, mesmo esse lugar ele contendo heresias, ela vai ser salva, sim, se as suas obras não a condenarem, ela vai ser salva. Deus, ele vai levar em consideração a sua força, a sua perseverança, tá? Se essa pessoa se manteve em santificação perante o Senhor. Então essa é a minha mensagem que eu queria deixar hoje aqui. Mais pra frente eu vou estar gravando outros vídeos, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.